Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elvis Rodrigues e seja muito bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo eu quero te apresentar alguns livros que eu recebi da editora Michelis, uma editora parceira nossa que é baseada lá no Rio Grande do Sul. E alguns livros que ela enviou. Ela trabalha muito na linha da educação, da filosofia, da psicologia. O primeiro livro é esse aqui do professor José Maurício de Carvalho, um dos maiores pensadores, filósofos brasileiros. Escreveu esse livro aqui de fôlego, um verdadeiro calhamaço, que ele trata na linha da introdução à filosofia, da história da filosofia. Gente, esse livro aqui, eu diria que ele não deve nada, por exemplo, a outros títulos já considerados clássicos na introdução à filosofia, como, por exemplo, o curso de filosofia do Battista Mondin, ou até mesmo a história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Aqui o professor José Maurício de Carvalho trata uma série de temáticas importantes e relevantes que a filosofia deita atenção, como política, ética, moral, meio ambiente, intersubjetividade, cultura, e esse viés dá uma perspectiva interessante, ou seja, qual o diferencial que o professor José Maurício faz nesse livro? Ele trabalha a introdução à filosofia a partir do existencialismo e da cultura. Alguns capítulos que ele cita aqui no livro, vou ler o sumário. Existência e cultura, lições de filosofia da cultura, o homem pergunta e se descobre, ou seja, a pergunta é aquilo que caracteriza essencialmente a filosofia. É perguntar, refletir sobre si, sobre o mundo, sobre Deus, a realidade e assim por diante. O apelo da filosofia, o totalitarismo, uma ameaça ao homem. Aqui já seria um pouco da filosofia política. A individualidade do homem, singularidade e dignidade, meio ambiente, a origem da filosofia, então aqui ele faz um pouco de história da filosofia, intersubjetividade, um dos temas mais atuais e relevantes da filosofia, cultura e ordens normativas, o homem, a história e assim por diante. Então está aqui a recomendação do professor José Maurício de Carvalho, O Homem e a Filosofia. Também do mesmo autor, do professor José Maurício de Carvalho, ele fez aqui esse livro chamado Delfim Santos e o Desenvolvimento Humano. Confesso que eu não conhecia esse pensador Delfim Santos, mas ele é um filósofo português, morreu no ano de 66. E o curioso, nesse livro aqui, ele trabalha a relação da educação com a psicologia. Hoje, em pleno século XXI, nós temos descoberto que na educação, um dos assuntos mais relevantes é o impacto das competências socioemocionais na educação, no desenvolvimento do aprendizado dos alunos. Ou seja, a psicologia ela tem se dedicado muito e contribuído bastante para a educação. Então, relacionando hoje psicologia e educação. Esse aspecto visionário, posso dizer, do professor Delfim Santos, já no seu tempo, tá, ele relacionava, portanto, a psicologia com a educação. Um pouco do que ele trabalha no livro aqui. Filosofia e educação, dialogando com Ortega y Gasset, que é o filósofo que baseia o pensamento de Delfim Santos, que influencia Delfim Santos. O mundo da escola. Inicia-se a aproximação entre pedagogia e psicologia. Então isso aqui eu recomendo em particular para os meus amigos professores, educadores, psicólogos, vale muito a pena. Agora, gente, quero fazer um destaque especial a esse livro aqui, ó, da professora Sandra Sucupira, Crico e a Viagem ao Mundo Humano. É um livro de filosofia para crianças, ou seja, a professora Sandra Sucupira teve uma ideia muito legal. Ela apresenta o mundo da filosofia para as crianças. E aí ela cria uma narrativa muito legal. Ela cria um personagem chamado Crico, que é um ratinho filósofo, que mora numa floresta chamada Floresta Queijo Quente. E pela primeira vez ele encontra um ser humano, que é essa garota Aninha. E junto com ela, eles começam a ver uma série de aventuras pelo mundo da filosofia, onde ele vai viver a caverna de Platão, ele vai refletir sobre medo, sobre o bem, sobre o mal. É muito bacana esse livro. Minha filha gostou bastante, a Heleninha. Esse livro aqui ele me lembrou em certa medida, por exemplo, O Mundo de Sofia. Também me lembrou um pouco de Alice no País das Maravilhas e até mesmo aquele filme História Sem Fim. Gostei bastante do modo como ela apresenta a filosofia para o mundo das crianças. A linguagem é muito boa. Só achei que poderia ter um pouquinho mais de figuras, né? Tem poucas figuras, já que a proposta é para criança, poderia ser um pouco mais ilustrado. Mas a narrativa ela compensa, ela vale por si só. Além desses livros, a editora Michelis também publica alguns fascículos.
E eu chamo aqui a atenção para alguns fascículos temáticos. Esse aqui de educação, tem aqui um outro sobre filosofia clínica, trabalhando perdas e luto, um outro fascículo sobre religião e um outro ainda sobre educação, filosofia e educação. Então essas obras aqui foram enviadas pela editora Michelis. Agradeço muito à editora pelo envio carinhoso dessas obras, pela parceria, e te convido lá a conhecer o site, as redes sociais, a ver esses títulos e outras obras da editora Michelis. Em particular agora, chegando o Natal, faço um destaque para esse livro aqui para as crianças, Crico e a Viagem ao Mundo Humano. Gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de livro. Dá uma olhadinha no site da editora Michelis e conheça esses e outros títulos que a editora tem lançado. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.